nós temos feito um diagnóstico extraordinariamente positivo do momento brasileiro. O Brasil é uma sociedade aberta. Eu digo que nós estamos traçando a trajetória que eu denomino de a dinâmica de uma sociedade aberta, uma democracia emergente, poderes independentes. A imprensa livre, quando se apaixonou pelo establishment, sofreu uma ruptura pelas mídias sociais e alguém foi eleito, o nosso presidente, gastando menos de 3 milhões de reais. Tudo isso descrevendo uma vibrante democracia. Ninguém é dono desse país. Esse país é nosso. Nós somos uma democracia com poderes independentes, com aperfeiçoamento institucional. Ninguém está acima da lei. Você pode ser a pessoa mais popular do Brasil, se transgredir a lei, vai preso. Se for presidente da República e quebrar a lei de responsabilidade fiscal, sofre um impeachment. E isso é extraordinário. Esse é um momento extraordinário de aperfeiçoamento institucional. Então eu não posso concordar com qualquer leitura pessimista a respeito do momento brasileiro. Então a mídia convencional se apaixonou pelo establishment no momento em que o establishment estava sendo rejeitado pela população. Chegou agora, o establishment perdeu a decência na visão da população. Para a opinião pública, o establishment perdeu a decência. Por quê? Corrupção. Corrupção era 100 milhões de reais, depois começou a passar para 1 bilhão, depois começou a chegar a 10 bilhões. Não dá. A população votou por uma ruptura com o establishment, dizendo: renovem-se, façam política de outro jeito, se rearticulem, condenem partidos convencionais, busquem novos eixos para a política brasileira. Por exemplo, um eixo: valores e princípios temáticos. Você é a favor ou é contra o aborto? Você é a favor ou é contra a religião? Você é a favor ou contra a bancada da bala ou a bancada da segurança? Um chama a bancada da segurança, outro chama a bancada da bala. Discutam, cheguem a um acordo. Esse é um novo eixo da política. O eixo temático tem dominado até aqui. Agora vai entrar um segundo eixo: o federalismo. Mais Brasil e menos Brasília. O dinheiro tem que ir onde o povo está. Então vai ter gente que vai defender os ministros, ficarem com as verbas aqui em Brasília, fazendo grandes programas, e vai ter gente que dizer: não, manda dinheiro para estados e municípios. E aí os partidos políticos vão se alinhar em torno de novos eixos. Então existem novos eixos. E eu tenho absoluta confiança na classe política brasileira, que ela está à altura do desafio. Ela é sofisticada, ela é capaz, ela já lidou com fenômenos super complexos, como hiperinflação, moratória, impeachment. Ela tem competência para resolver um problema em que ela mesma se meteu ao não modernizar a própria legislação eleitoral e a própria forma de fazer financiamento de campanha. Havia uma forma estabelecida de fazer financiamento de campanha, uns abusaram, se excederam, acabou virando uma visão para a opinião pública de corrupção generalizada, de tomar lá da cá. Pronto, tem que mudar. Quanto mais cedo mudar, melhor. E eu tenho certeza que a classe política vai assumir o protagonismo. E nós, da parte econômica, o que pudermos fazer, nós vamos ajudar isso a acontecer. Então, o primeiro grande item de despesa incontrolável, precisa ser recuperado o controle: previdência. As mídias tradicionais estão nos apoiando, boa parte, e apoiaram o presidente, pela percepção de envolvimento e compromisso nosso com a solução dos problemas. É um sentimento, é uma emoção. Essa turma aí está querendo atacar o problema e eles vão resolver esse problema. Ou pelo menos vão morrer lutando, tentando resolver. Então é uma coisa emocional. A coisa mais cerebral, que depende desse processamento, justamente da mídia especializada, que tem equipes treinadas para depurar os fatos, minha grande sugestão é que foquem no conteúdo e não na forma. Porque ao focar na forma, perderam o contato com a opinião pública durante a campanha presidencial. O que aconteceu? Focaram muito no que alegavam ser os maus modos do presidente, os maus modos. Ora, o presidente não gosta disso, ele xinga isso, ele faz isso, faz aquilo. Focaram na forma em vez de conteúdo. O conteúdo é o seguinte: é um homem de grandes valores e grandes princípios. Integridade, patriotismo, persistência, vontade de fazer um país melhor. Esse era o conteúdo. E as pessoas fixaram na forma. Ele fala palavrão, fala nome feio, ele xinga.
Ora, a população entendeu o contrário, e as mídias sociais entenderam o contrário. Estava cheio de gente de boas maneiras, corrupto. A população falou, olha, nós não queremos muitas boas maneiras, não, nós queremos bons princípios. E esse foi um segredo, entre aspas, da vitória do presidente. É a vitória do conteúdo sobre a forma. Os princípios, os valores, a vontade de acertar, construir um país melhor, isso é muito mais importante do que falar ou não palavrão. O lobby não está no Brasil, não é o Brasil que está contra a reforma da Previdência, não. É Brasília que está contra a reforma da Previdência. Então é importante entender isso. E tem dinheiro, né? Tem dinheiro, tem muito dinheiro de publicidade contra, tem gente recebendo no aeroporto, os congressistas com faixa, tem mobilização, tem muita coisa para garantir os privilégios, usando os frágeis de escudo. Bota de escudo os frágeis na frente, querem tirar dinheiro dos pobres. Não, não é verdade. É mentira, é fake news. Ah, no sistema chileno todo mundo suicida. É mentira. Suicida-se mais no Brasil do que lá. E aqui o sistema de repartição. O sistema de repartição causa mais suicídio do que o sistema de capitalização. Suicida-se mais aqui do que lá. E muito mais em Cuba. Mais do que aqui e mais do que lá. Então essas são verdades. E a mídia tem que filtrar, apurar, decodificar e transmitir também. O que nós fizemos mandando para o Congresso, para a Câmara de Deputados no momento, a proposta de reforma, foi dizer, os senhores estão dispostos a fazer um sacrifício pelas gerações futuras? Existe um compromisso de se sacrificar pelas gerações futuras ou não? Quer dizer, não pode encostar em ninguém do campo, não pode encostar no militar, não pode encostar em ninguém aqui do Congresso, não pode encostar, não pode, ou seja, nós não queremos sacrificar os contemporâneos. Nós preferimos então inviabilizar gerações futuras. Quer dizer, hoje um jovem, seu filho entra, te dá o paraquedas para você pular e o avião vai cair com ele em alto mar daqui a 5, 10, 15 anos. Esse é o nosso regime. Tem que tomar uma decisão. Ou nós nos sacrificamos, os contemporâneos, olha, um pouco menos aqui, um pouco menos ali, um pouco menos lá. Ou nós nos sacrificamos, ou nós estamos empurrando a conta para filhos e netos. Eu estou absolutamente confiante de que o Brasil está encontrando o seu caminho. E de que nós vamos construir isso juntos, independente de quem está em que partido, se é governador, se é prefeito, se é senador, independente disso. Podem ficar as cores da paixão partidária ali, acabou a eleição há 3 meses, 4 meses. Besteira ficar brigando agora. Nós vamos jogar fora todos esses anos que fizeram para reconstruir a democracia, agora vão estimular a confusão, vamos criar briga, vamos jogar uma mídia contra a outra, vamos fazer... Não tem esse troço. Não tem esse troço. Nós temos que cada um fazer o seu papel. E nem ficar cobrando tudo de um. Aqui tem uma visão muito paternalista da coisa. Não, o presidente tem que fazer isso, fazer. O presidente ganhou uma eleição, o presidente levou uma facada, o presidente está fazendo coisas que estavam além do que se poderia pedir. Ele, quando se perguntou, quando conversei com ele a respeito da Previdência, que seria incontornável, a primeira reforma era da Previdência, isso era um tema incontornável. Quando eu falei, presidente, vamos tentar isso ainda no final do governo Temer? Ele virou, Paulo, a natureza do meu mandato não permite. Nesse Brasil que está aí, uma roubalheira danada, uma confusão, eu fui eleito por um grupo pequeno de pessoas que me pediram para protegê-las. Então, nessa confusão que está aí, eu não posso trair a natureza do meu mandato. Eu falei, bom, presidente, eu não consigo ajudar, porque sem uma reforma da Previdência não há futuro. Não há futuro, qualquer que seja o governo, não vai prosperar. É a natureza do mandato, Paulo. Se eu for presidente da República, eu estou sendo eleito para consertar o Brasil e não para proteger meia dúzia de pessoas que votavam em mim. É a natureza do meu mandato. Tem a minha admiração uma pessoa com esse grau de integridade. E eu, na mesma hora, pedi a ele, falei, presidente, eu entendo sua posição, mas eu vou correr até os 47 do segundo tempo.
eu vou tentar fazer essa reforma. Eu cheguei a Brasília, fizemos uma transição, eu comecei a frequentar palácio aqui, correr de um lado para o outro, pedindo pelo amor de Deus para fazer uma infraconstitucional, qualquer coisa que nos ajudasse a fazer essa transição, com um pouco mais de sossego. E eu, quando falava com ele, ele dizia, confia em mim. E aí depois eu vi, quando nós chegamos, sentamos, e eu confiei e ele correspondeu plenamente à minha confiança. Chegou lá, se perguntar a ele assim, quando é que as mulheres devem se aposentar? Ele vai dar um largo sorriso e falar assim, aos 22 anos. Homem aos 60. E as mulheres aos 22. Ele brinca. Ele brinca e fala, não. Agora, quando chegou lá na hora do vamos ver, vamos botar 62 anos aí. Pô, ele contorceu, girou, doeu, mas ele, vamos fazer isso. É importante fazer isso? É, vamos fazer isso. Então, eu não posso reclamar nada. Total apoio do presidente da República. Ah, mas ele devia ir para a mídia social e ficar o dia inteiro gritando viva a Previdência. Não, ele é um homem íntegro, ele não vai se falsificar a natureza dele. Ele faz isso com dor. Eu faço isso com dor. Agora, tem que ser feito. É como uma cirurgia. Você tem um filho, você tem uma mãe, você tem uma tia muito doente, precisa fazer uma cirurgia. Você vai dizer, não, estou com pena. Você vai dizer, faça a cirurgia. O mais rápido possível, conserte. Então, eu tenho que agradecer muito o apoio do presidente. Então, vocês vejam que coisa dramática. O gasto público descontrolado com o passado inepto, que traz esse juro da dívida enorme, com o presente de excesso, que é a máquina, e com o futuro de privilégios em boa parte dessa máquina também. Então isso é um absurdo. O Estado passou a existir para si. Dizer, olha, desculpe meus erros lá de trás, pague meu salário hoje, me dê estabilidade de emprego, tudo certinho, me dê um salário bem acima da iniciativa privada. E além disso, eu quero uma aposentadoria também bem maior que todo cidadão brasileiro, viu? Eu estou vivendo na União Soviética ou eu estou vivendo no Brasil? Isso aqui virou o quê? Cleptocracia, corrupção, benefícios para super burocratas. O que é isso? A eleição do presidente foi um não a esse estado de coisas. É um não a esse estado de coisas. Está faltando saúde e educação, chega numa república avançada, dá 3 tiros para cima. Em 5 minutos tem 8 carros de polícia em volta, 10 snipers e um sujeito dizendo baixa a arma e baixa devagar, senão você vai sumir. Você sente a presença do Estado. Se você desmaiar, vem a ambulância em 5 segundos. O Estado está onde o povo está, o dinheiro está lá, os recursos estão lá para tomar conta da população. No Brasil é o contrário, se der 3 tiros para cima na cidade, qualquer cidade brasileira, sai todo mundo correndo, porque a polícia não tem arma, se ela atirar, ela vai presa, o bandido tem metralhadora. Está errado esse troço. Bom, eu fico por aqui, obrigado. Ajuda, por favor.